Nós vamos conversar com Otávio Costa Miranda, que é um rapaz que a gente conheceu aqui no curso na URGS de Relações Internacionais e que ficou muitos anos na China e vai ter muita coisa para contar pra gente. Então é um pouco uma entrevista, um pouco um bate-papo, mas olha só, a gente vai aprender muita coisa sobre a China. Eu tava perguntando pro Otávio se ele tinha saudades do tempo de estudante, né? Porque agora ele tá tendo uma vida muito empresarial. Ele tá mexendo muito com empresas novas, com startups que precisam aí de financiamento, né? De alguém que aposte nelas no início. Ele está mexendo muito com isso. Trabalha demais de um lado para o outro e está estudando pouco. Mas minto, ele não está estudando pouco, porque ele está lendo pra caramba também sobre China. Não apenas ele está operando, tentando trazer capitais chineses para o Brasil, ou funcionando como um testa de ferro para capitais brasileiros que querem investir na China, mas isso também obriga ele a ler, né? Então não apenas ele tem para nos contar do que ele viveu, nos 5 anos que ele teve lá e tal, mas também a ideia do que ele veio lendo e vendo esse tempo inteiro. O que tu tem para nos dizer aqui desses teus estudos, dessa tua vivência na China? Fala, Glaucio, prazer estar falando com você e com agora quem está ouvindo a gente no Capeta Cast. Queria primeiro fazer um disclaimer, né, que não sei nem como é que traduz para o português, que é o meu primeiro sintoma de ter passado muito tempo fora do Brasil é ter perdido vocabulário, que é horroroso. Primeira coisa que estou tentando recuperar nesse pouso de volta aqui em terras tupiniquins maravilhosas. Acho que tem poucos lugares mais complexos e completos em relação à curiosidade intelectual que você é estimulado a ter, né? Acho que na China eu vivi um processo educacional radicalmente distinto. Eu comecei a faculdade aqui no Brasil, abandonei aqui, fui para a China com uma bolsa de estudos do governo chinês. E lá eu recomecei a faculdade, né? Eu não sabia falar chinês quando cheguei na China, então a bolsa compreendia ali 1 ano de estudos de idioma para poder recomeçar o curso em chinês. E a academia na China, ela é... 1 ano dá para aprender chinês? Não dá, não dá. Eu sempre brinco que a primeira vez que eu fiz uma prova em chinês foi quando eu de fato tive a real medida de quanto eu tinha aprendido naquele ano. E foi chocante, porque eu não entendi a pergunta. Então, primeira prova, eu não entendi o que a pergunta era de fato. Não é que eu não entendi se eu sabia ou não a resposta. De fato, eu não entendi o que estava sendo perguntado, porque eu não tinha entendido 2 ou 3 caracteres da pergunta inteira. E isso invalidava ali qual era o raciocínio que eu ia desenhar. Então, apesar de não dar, o chinês é uma língua que é essencialmente metódica, né? Então, tudo na China, na minha opinião, vem da língua. A etapa inicial de compreender China vem de compreender o idioma. Então, aprender China significa ter que aprender chinês, de certa forma. Do contrário, você vai aprender China com outros olhos que não os de um chinês. E desde criança até mais jovem ou adulto, aprender chinês é um pepino dos grandes. Quando você vê o quanto uma criança sabe de chinês, a primeira coisa que ela fala é quantos caracteres ela já decorou. E esse processo de decorar caracteres, ele cria um condicionamento do indivíduo em relação a como ele aprende. E aprender na China é condicionamento e repetição constante. Antigamente, inclusive, ter toda uma técnica para o desenho dos caracteres, né? Claro, ainda existe, na verdade, a técnica para o desenho dos caracteres. A gente aprende isso nas primeiras aulas de chinês, mas todo estrangeiro não tem como aprender todas as regras de como falar, escrever e aprender chinês de uma vez só. Então a gente retém o que é possível ali. Mas tem de fato toda uma técnica, né? Mas por outro lado, na China eu passei por um processo simultâneo que foi de ter que digerir o país em que eu vivia. E esse processo de ter que narrar essa história, ela passa por diversas etapas. Então, quando eu começo a minha experiência de narrar China, eu montei um blog lá em 2014 para escrever brevemente sobre o que eu vinha vendo, como eu vinha interpretando coisas simples. E para fazer isso, tu não se baseava só na tua experiência. Porque hoje em dia no Brasil eu costumo dizer que isso é o que eu chamo de raciocínio bolsonárico e que não necessariamente é válido só para os bolsonáricos, né? Muitas vezes as pessoas do nosso meio, mesmo as mais acadêmicas, mais intelectuais, têm mania de derivar coisas das suas experiências pessoais. Tu se baseava na tua experiência, mas procurava aprender um universo mais largo. Claro, isso fez parte de um processo de aprendizado, né? Eu, quando comecei a narrar China, eu narrei China com ciência de boteco e isso foi se aprimorando com o tempo, porque eu tinha muita curiosidade de fato, ler tudo aquilo que embasava o pensamento básico chinês como um todo, desde a história, a cultura,
tradições, religião, sociedade. E ler, inclusive, diferentes versões dessas mesmas histórias. Com certeza, sempre num comparativo, né? O meu primeiro contato com leitura sobre China foi, na verdade, com estrangeiros que escreviam sobre China, e ao longo do meu processo de aprimorar um pouquinho o meu chinês e por aí vai, eu comecei a comparar isso com o que os chineses escreviam sobre eles mesmos. E aí eu fui chegando a um consenso um pouco mais interessante sobre tudo aquilo que eu estava vendo. Então, de fato, eu até cancelei o blog depois, porque 4 anos depois que eu escrevi o primeiro artigo e voltei a ler o que eu tinha escrito, nada a ver! Tanta bobagem que eu deletei tudo e comecei de novo. Eu acho que eu cresci muito em relação a entender um pouco mais de como funciona o lado de lá, né? Então, sempre fui muito curioso para ler muito de lá. Eu gosto muito de literatura chinesa, então, em especial, eu gosto muito do Romance dos Três Reinos, que conta um pouco da dinâmica de explosão e reunificação da China. Gosto muito do livro, O Sonho da Câmara Vermelha, né, que é um livro que conta a história de cortesãs, para explicar um momento histórico chinês interessante. Gosto muito da história também de um livro chamado Jornada para o Oeste, que é o que cria uma alegoria do Rei Macaco, que na verdade narra a história de um monge chinês chamado Xuanzang, que foi a pé do meio da China, de uma cidade chamada Luoyang, até a Índia. E ele, de fato, foi responsável por introduzir o budismo na China. Então, o Xuanzang, ele conta a história dele de décadas de peregrinação, em que ele narrou tudo aquilo que ele fez. Ele chegou até a Índia, ele traduziu todos os sutras do hindu para o chinês. Que barato! Voltou com um camelo lotado de pergaminhos. Pessoal, no final desse podcast aqui, nós vamos colocar a bibliografia que o Otávio vai nos indicar aqui. Bibliografia de literatura, bibliografia de economia, né? Bibliografia de questões de gênero. Eu espero ter densidade suficiente para ter tanta bibliografia. Mas tu já indicou uns vários aí. Mas eu tenho uma paixão muito grande, né, por literatura como um todo. E literatura chinesa me encanta um bocado. Mas eu também gosto muito de ler sobre assuntos contemporâneos chineses e tal. Então tem uma escritora que é uma amiga pessoal que eu gosto muito dela, é Lidia Zhang, né? Zhang Lidia, né? Se fala em chinês. Ela escreveu 2 livros interessantes, um chamado Socialism is Great e outro chamado Lotus, em que eles narram o processo de abertura econômica da China pela perspectiva de uma mulher com um trabalho essencialmente fabril, a descoberta sexual dela e a descoberta dela em relação ao próprio gênero, a busca dela de reaprendizado no processo de reintegração universitária que vários chineses passaram. E o socialismo is great é porque imagino que as mulheres vivam um processo de liberação aí, né? Exatamente, é precisamente esse o ponto. Ela fala bem menos sobre o sistema como um todo, pelo ponto de vista econômico, fala muito mais pelo ponto de vista social, né? Que é o processo de libertação. Eu vi um documentário interessante há uns anos atrás sobre a diferença da Alemanha Federal e da Alemanha Oriental, né? As duas Alemanhas que se separam depois da Segunda Guerra, e como houve uma liberação durante a guerra que na Alemanha Federal retrocedeu depois. Claro. As mulheres voltaram para casa quando elas não eram mais necessárias nas fábricas e tal, né? Claro. Isso que na Alemanha ainda tinha aquela coisa do esforço de guerra colocar a mulher num papel meio reprodutor, né? Da nova raça dominante, né? Claro. Mas, mal ou bem, as mulheres eram mais valorizadas fora de casa, né? E na Alemanha Federal, por causa do esforço de construção do socialismo, esse papel continuou preponderante. Sim. Então era muito mais comum as mulheres escolherem com quem queriam transar, escolherem se iam ser mães ou não, né? E como isso é um processo de empoderamento. Então, pelo visto, na China é essa avaliação também da tua amiga aí. Exatamente. É um processo muito parecido, inclusive, e o que ela continua narrando até os dias de hoje é como a ética de gênero mudou um bocado na China ao longo dos últimos anos, e que na medida em que a China se abriu, ela também teve uma transformação radical em relação à cultura que foi desenvolvida ao longo dos anos revolucionários ali, né? Então, o que até então é entendido enquanto igualdade de gênero, ele passa por um processo de mudança clara, né? Então, o resgate dos valores antigos e tradições antigas também passa por uma mudança em relação a como o gênero é enxergado. Mas uma coisa que eu aprendi na China, que é a maior lição de todas, é que na China lida-se muito bem com contradições. Simultaneamente... Yin Yang! Com certeza. Na verdade, de fato, vem um pouco disso, né? Historicamente, filosoficamente, religiosamente, sempre a contradição é o ponto fundamental para entender tudo na China. Cara, isso é muito interessante, né? A necessidade que o ocidental tem de dizer é isto ou aquilo, claro, né? Que também, do meu ponto de vista, tem muito a ver com o raciocínio masculino, né? Que é muito mais... elogiador do rigor
e crítico da obscuridade, que seria algo mais feminino e tal, né? E se você tem um pouco mais de paciência para com a contradição, tu começa a perceber que existe uma verdade no obscuro, né? E existe uma enganação naquilo que é aparentemente claro e límpido, né? E ofuscante. E eu também tenho essa impressão. E do que eu já li também de filosofia oriental, eu li um único texto que chama História das Ideias no Oriente, Anne Rice, se não me engano, mas que é muito interessante. E você vai ver que tem toda uma história, não tem aquele papo também de só tem Confúcio e mais nada, né? Claro. Várias escolas brigando o tempo inteiro, mas pra mim o balanço é bem esse que você falou. Suporta-se a contradição. Né? Eu diria que tem uma paciência com a contradição. Eu diria que suporta-se, inclusive é uma percepção bastante ocidental ainda, porque a ideia de suportar tem a ver com ter que lidar mesmo que não se queira. Não, eu penso suportar no sentido de dar suporte. Dar suporte, ok, faz sentido. Por esse lado, sim. De fato, contradição é o ponto fundamental para olhar para a China e entender China. Tá, mas já que você tá falando em contradição, quais são as contradições do socialismo chinês hoje? Só tem um lado bom, inclusive esse aí do gênero, ou qual é o lado ruim? Eu acho que falar de socialismo chinês é algo complexo, porque eles mesmos, quando falam sobre socialismo chinês, eles criam um termo próprio, que é socialismo com características chinesas. E o com características chinesas é o termo que eles usam para... Mercado. Não, para trazer contradição para o seio do negócio, porque quando você tenta analisar a China por uma perspectiva ocidental sobre o que é socialismo, a conclusão a que se chega é que a China não é socialista. Sim. Por outro lado, quando você tenta olhar para a China por uma perspectiva ocidental e tenta encaixar a China enquanto um país essencialmente capitalista, você também não encontra essa resposta. Então os chineses encontraram um termo novo. Somos um país socialista com características chinesas, o que faz deles um país contraditório por natureza. Então, falar de socialismo na China tem a ver com alguns pontos. Quando a gente se pergunta onde está o socialismo na China, em primeiro lugar, tem uma questão de propriedade. Então, propriedade sobre terra é um primeiro ponto. Então, terra coletiva. Exatamente, terra coletiva. Toda a terra. Toda a terra, mas segue um modelo muito parecido com o dos britânicos, em que, no fim, a propriedade da terra, na prática, ela é sua mediante concessão durante um tempo pré-determinado. Então, você não tem a posse perpétua do espaço. Essa posse é sempre pública. Quando a gente fala de público na China, os serviços básicos são todos públicos. Então, a educação é pública, do fundamento do prézinho até a universidade. A saúde é toda pública, por mais que você tenha... Pública e gratuita. Privados. Não. Na China, o conceito de público não se mistura de forma alguma com gratuidade. Tudo é público, porém tudo é pago. Esse é o ponto. Então, na China, existe um... Pago de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, em grupos sociais diferentes. Mais ou menos. Na verdade, as diferenças de pagamento não tem muito a ver com classe e tem muito mais a ver com região. Então, a China é um país que se utiliza muito bem do federalismo. Então, as regras de preço, por exemplo, elas são bem mais sensíveis ao local do que necessariamente à classe. Tá, mas e se a minha região cresceu muito nos últimos tempos e eu não sou mais pobre como eu era uns anos atrás? O preço provavelmente vai subir para todo mundo. E quem avalia isso? O governo. O governo regional ou federal? O governo regional. Que, na prática... O Estado regional passa a ter novas obrigações, né? A população ganhou novos serviços, tem novas exigências, e ele entende que isso vai significar uma mudança de tributação, de peso do custo dos serviços públicos. Exato, assim, porque na China o processo de precificar serviço público ele é descentralizado do início até o final. Então, existe muita autonomia para você avaliar... Em geral, tudo é mais caro no interior ou nas grandes cidades? Nas grandes cidades, com certeza nas grandes cidades. Muito mais caro nas grandes cidades. E isso é interessante para não também puxar muita gente do interior para as grandes cidades. Na verdade, isso não acontece porque a China tem uma dinâmica chamada hukou. Hukou significa identidade na prática, como se fosse um visto interno que todo chinês tem, onde os seus direitos a subsídios estatais, na verdade são subsídios estaduais, eles estão vinculados à sua província de origem. Então você não tem um fluxo migratório tão grande entre cidades, apesar do desenvolvimento brutal que a costa chinesa tem, porque de fato as pessoas não têm direito a nada se elas migrarem sem autorização prévia para ir de uma cidade para outra. Entendi. Então na prática você controla o movimento migratório por esses subsídios de morar aqui tem vantagens. Exatamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, um exemplo bem claro é que se você é de uma província e você migra para outra, o seu filho ou filha tem acesso à educação básica, mas você não tem acesso a ensino médio, por exemplo. Tá, mas isso também tem que ter... Você é proibido de botar o seu filho ou filha na escola. Entendi. Mas isso tem que ter uma articulação federal também. Porque em algum momento, se eu quiser fazer um desenvolvimento maior, eu estou fazendo todo o investimento nas zonas de produção especial lá, claro. né? E eu vou precisar de mão de obra lá.
Eu vou arguir os governantes locais, olha, nós vamos ter que fazer uma mudança aqui porque eu quero estimular a migração para cá. O que a China cria é algo bem diferente, na verdade. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de algumas coisas pontualmente. Primeiro, a gente fala de desenvolvimento fabril, por um lado, desenvolvimento infraestrutural, por outro, enquanto as duas bases que movimentam todos os outros serviços e por aí vai, de apoio privados ou não. Quando a gente fala de desenvolvimento industrial, você tem uma política de atração em que você abre um número específico de hukou, né, que é esse visto, para atrair mais pessoas para aquela província, para aquela área específica. Pois é, mas quem abre é o governo estadual. Quem abre é o governo estadual. Mas em articulação com o federal. É mais ou menos, porque o que acontece é que as províncias na China já são superpopuladas, né? Então, quando você olha para, por exemplo, a província, para o delta do Rio da Pérola, que é a área ali que engloba que engloba Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, por exemplo, e as cidades em volta de Foshan, Macau, por aí vai. Só essa área aí sozinha, ela tem mais ou menos 100 milhões de pessoas. Tá? Então, ou seja, mão de obra não é problema em região nenhuma. Exatamente. Então, a prática industrial, ela, na verdade, tem menos a ver com atrair pessoas de outros estados e com você conseguir dar emprego para aquele estado. Então, o desenvolvimento industrial, ele acompanha um pouco disso. Né? A China ainda é um país razoavelmente rural, né? A população chinesa hoje é mais ou menos o que uns 39% ainda é uma população rural. Apesar da China ser um país com uma velocidade de urbanização incrível. Mas ainda assim tem uma população muito, muito, muito rural. Então o processo de você criar emprego, ele tem a ver com a sustentabilidade que a própria província vai conseguir dar para si própria. Fluxo migratório não é uma das métricas para você conseguir ter, de fato, um regime sustentável. Pois essa desigualdade do campo com a cidade na China não significa também uma diferença muito grande cultural, sexual? Não tem um atraso muito grande com quem vive no campo e quem vive na cidade? Eu não diria atraso, né? Mas eu diria que tem diferenças culturais gritantes, com certeza. Porque da mesma forma que existe um controle do fluxo migratório, também existe trabalho ilegal, né, na China, dentro da própria China. Então, o que se cria muitas vezes são fenômenos migratórios em que várias pessoas do campo, em busca de remuneração melhor, algo nesse sentido, elas migram ilegalmente para as grandes cidades, elas moram ilegalmente e logo elas ganham como um informal. Então, ganham muito menos para condições de trabalho não reguladas e certamente muito inferiores de um trabalhador normal numa cidade como essa, em prol de mandar dinheiro de volta para casa. E qualquer pouco dinheiro que se ganha numa cidade representa bem mais no campo. Em relação a diferenças culturais campo-cidade, é interessante que na China, por exemplo, as maiores taxas de suicídio, estão no campo, em que existe uma pressão muito grande em torno dos avós que ficam com as crianças, que são filhos dos pais que ambos foram para a cidade grande. Quem se suicida são os velhos? Os velhos, em especial as mulheres, por envenenamento. É o mais comum, inclusive. Por conta da pressão. Isso é interessante de eu saber, porque inclusive mulheres se suicidam absurdamente menos que homens em todo o mundo ocidental, né? Sim. Interessante saber que em algum lugar do mundo são as mulheres que se matam mais. Na China sim. Na China as mulheres da zona rural são mulheres que mulheres morrem mais. Se eu não me engano, eu não vou poder dizer isso com clareza, mas se eu não me engano, eu tenho quase certeza que eu li em alguma das pesquisas na China sobre suicídio, que mulheres se suicidam, que dos poucos, se não o único lugar do mundo que mulheres se suicidam mais do que homens, esse lugar é a China. Interessante. Pois ou seja, a vida no campo é mais dura, menos aberta, menos dinâmica e principalmente para as mulheres, de repente. Bem mais dura, né? Bem mais dura. Em especial porque no campo ainda prevalece algum grau de igualdade em relação ao trabalho que não é acompanhado de igualdade em relação a peculiaridades de gênero. Então, remuneração, poder dentro da família. Exatamente. Mulheres continuam tendo jornada tripla de trabalho, trabalhando tanto quanto um homem do ponto de vista ir para o campo e para a roça, mas em casa e em relação ao poder decisório e várias outras coisas. E nos centros urbanos, como é que está isso? Nos centros urbanos existe um processo bem diferente, né, em relação a como a dinâmica de gênero funciona. Se você olhar o número de startups na China gigantescas, ou não tão gigantescas assim, o número de mulheres CEOs na China é bem maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Que então, fantástico! Lida-se bem, ou melhor, lida-se melhor do que no Ocidente com a ideia de mulheres ocupando posições de poder. E tirando a coisa de gênero, tem ascensão social mais fácil? Tipo, eu saí de uma família com menos posses e eu consegui ascender? Tem, e na China é uma questão objetiva. Tem mais mulheres nas universidades do que homens. As mulheres ocupam, em geral, os cursos que
vão ter funções melhor remuneradas no Tá, futuro. e mais gente pobre, sem ser só a questão de gênero? Existe um programa de ações afirmativas bem grande na China como um todo, que como funciona, por exemplo, o processo de entrada na universidade lá. Primeiro, normalmente metade das vagas são reservadas àquela província. Então, pessoas daquela província que forem melhor no exame nacional do ensino médio, chama Gaokao, vão entrar na universidade. As outras 50% das vagas são distribuídas por cotas por províncias, onde províncias mais pobres, na média, em geral, têm privilégios em relação a ponto de corte e por aí vai. Além disso, dentro da própria província, eles, ao invés de criar um programa de ações afirmativas, eles dão um percentual de pontos a mais para todos os alunos que vêm de classes mais baixas. Então, se todo mundo parte do zero e cada ponto que você fizer na prova é um ponto, um aluno de uma classe mais baixa começa a prova com 20, 30 pontos. E aí ele compete de um ponto de partida um pouquinho mais à frente. Tá, e vamos e convenhamos, a China também tem experiência disso desde pré-Confúcio, né? Essa coisa de como Isso, inventou concurso público, inventou a importância de você ser educado, né? E como é que isso significa mobilidade social na prática, né? Claro. A China é um país que dá muito valor à educação como um todo. Tem até um dado interessante que quando você pega a métrica do PISA, aquele exame de escola de ensino médio, por aí vai, no mundo, a China se não é o primeiro ou o segundo país com as maiores notas no PISA. Só que quando você vê o delta entre quem tem as maiores e as menores notas na China e compara com o Brasil, por exemplo, o decil com as piores notas no PISA na China é equivalente e um pouquinho acima do primeiro decil no Brasil. Puta que eu pariu! Meu Deus! Aí, pessoal, que dá bola para educação. É uma dinâmica bem diferente. Mas sim, então essas dinâmicas todas na China, elas têm... As ações afirmativas na China, elas têm um valor um pouco diferente, porque é muito mais difícil você conseguir lidar com questões raciais na China, porque você tem minorias étnicas, várias inclusive, elas têm prioridade, por exemplo, na entrada no site, mas todas via pontuação, então todas elas começam com um bônus. Quando a gente olha para a China, então o movimento que eles fizeram em relação a isso, ele é bem contra-intuitivo, em especial para um país socialista com características chinesas, que é um processo de progressiva privatização do Estado, onde entendeu-se que o Estado na China era grande demais para conseguir ter algum grau de sustentabilidade em relação à moral e ética, no fim das contas. E dos anos 2000 para cá, a China passou por um processo acelerado de privatização, inclusive de serviços públicos. Hoje, quem dá conta das principais ondas de inovação na China, os principais estimuladores de estudo é capital privado, são empresas privadas, prestando serviços públicos acordados com o Estado. E até que ponto isso não vira, sei lá, que nem na Rússia após descalabro da Revolução, que acabou virando meio que uma máfia? Na China isso acontece um pouco é um argumento um pouco simplista, mas a lógica na China hoje é de que o estímulo à competição agressiva, no final das contas, limita a ineficiência, a perspectiva que existe lá. Então, da mesma forma que... Pois mas eles não estão exagerando nesse privatismo, não? Eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Porque o que acontece na China, que é bem interessante, é que eles entenderam que não vai ser o governo chinês que vai conseguir que vai conseguir induzir capital suficiente para, vamos supor, investimentos em inteligência artificial. Isso vai ter que vir da iniciativa privada, das gigantes da internet na China. Não tem como o Estado chinês querer montar uma estatal para... Isso aí eu até concordo, mas isso o que tem a ver com a coisa de você estar privatizando certos segmentos do Estado, que fazem serviços públicos? O que existe hoje é que não é necessariamente um processo de privatização dos serviços públicos, mas a autorização de serviços que prestam, de organizações e empresas que prestam serviços públicos de maneira privada terem uma maior funcionalidade. Porque o ponto é que muitas vezes uma empresa privada consegue prestar um serviço melhor e mais barato do que o governo conseguiria fazer. Então, o governo chinês... Só que aí varia também de província para província, então. Varia. Então, por exemplo, quando você pega as províncias costeiras, que são as mais desenvolvidas, todas elas têm uma participação privada desproporcional em relação às províncias interioranas, onde a participação privada é bem pequena, a participação estatal ainda é muito grande. E o governo chinês ele traçou algo bem interessante, que é uma linha mínima e uma linha máxima de onde o Estado precisa intervir. Então, no básico, é entendido que a função primordial do Estado é garantir acesso, não necessariamente garantir a propriedade mas garantir o acesso à educação, saúde, a erradicação da miséria, entendido enquanto uma função estatal, e o estímulo ao emprego, não necessariamente a geração do emprego a partir de empresas estatais, como era antes. Essa é a linha base. Obviamente tem algumas outras coisas aí que eu certamente me esqueci. Tem uma linha superior, por outro lado, que é a linha da concorrência. Então, cabe ao Estado impedir monopólios de um player monopolista. Mas é isso que eu estava pensando.
Mas quando você olha para o Ele fiscaliza, então, para ver se essas empresas privadas que estão prestando esse serviço e que podem fazer um conluio com outras de outras províncias, para que elas não cresçam demais. Exato, exatamente. Na verdade... Coisa que acontece também no capitalismo ocidental, né? Se o CAD funcionasse direito, né? Se as leis americanas antitrust funcionassem direito, você não ia permitir esse tipo de coisa. Exatamente. E o que está acontecendo no Ocidente é um superpoder das big corporations, na China, né? Que estão acabando, por sinal, com a democracia ocidental, né? Na China, esse fenômeno ele é interessante, que é impossível que isso aconteça, porque como no Ocidente você tem um Facebook, um Google, cada um deles, e uma Amazon, que cada uma cuida de um segmento diferente, na China você tem... o fenômeno nasce de um ponto, que é o que a gente fala, que é sua margem é minha oportunidade. A internet na China ela nasce com 3 empresas, na prática, que dominam esse primeiro sprint que aconteceu ali dentro. O primeiro é o Baidu, que o Baidu ele nasce na China enquanto uma ferramenta de pesquisa, foi a primeira empresa investida da Google na China. Ela tinha um papel muito parecido com o do Google durante muito tempo, e era por onde tinha o maior tráfego de internet de todas, era via Baidu. A segunda era o Alibaba, que nasce enquanto uma empresa de e-commerce, e que passou a ser a maior integradora no mundo digital de pequenos negócios da vida real. E a terceira é a Tencent, que tem o primeiro produto dela, o ICQ, que eles chamam de OICQ, que foi processado na China pela AOL, e ela acabou tendo que fazer o QQ, né, que foi o primeiro MSN da China. Depois do QQ, eles migram para games e passam a ser donos da maior indústria do entretenimento digital da China. Pois é, e essas grandes corporações estão super concentrando o poder econômico e político. Mas o ponto é, o Alibaba na China ele não tem o papel de ser só uma empresa de e-commerce, assim como o Baidu não é o Google da China. Cada uma delas, quando você dá um duplo clique, você vê que elas atuam em diversas verticais. E competem nessas diversas verticais, e não são só elas, porque tem novos players entrando nessa brincadeira, que é o que a gente chama de TMD. A primeira é BAT, né, que é Baidu, Alibaba, Tencent. A segunda é TMD, que é Toutiao, que representa uma empresa chamada ByteDance, que vale mais do que o Uber, sendo uma empresa, enfim, já falo um pouco sobre ela, que ela é mais complexa. Mas ela começou como um agregador de notícias que vale mais do que o Uber, por exemplo. A segunda, que é do TMD, é a Meituan Dianping, que hoje, para você ter uma ideia da ordem de grandeza, ela faz 1 milhão de reservas de hotel por dia na China. Isso é muito mais do que as ocidentais conseguem fazer na média. Só que ela não faz só isso, e a Deben de Didi, que é a empresa que comprou a 99 aqui no Brasil. A Didi hoje é o maior aplicativo de car hailing do mundo, né? Então eles não são só Uber, mas a ideia deles é tudo que envolva mobilidade, você vai passar pelo aplicativo da Didi. Então essas plataformas são todas super plataformas. E para falar da competição entre elas, hoje, por exemplo, o Alibaba ele atua em uma série de verticais. Então eles têm grandes investimentos em AdTechs, eles têm grandes investimentos em Health Techs e uma série de outras empresas, por exemplo, que não tem nada a ver com o segmento original. E elas hoje, por exemplo, se uma empresa que faz, vamos supor, compartilhamento de bicicletas nasce, e uma dessas grandes empresas faz um investimento poupudo em uma delas, certamente a outra vai investir numa competidora. Então existe uma pressão de modelos de negócio na China gigantesca. E isso tudo somado a um segundo fator, que é a taxa de poupança na China é elevadíssima, e a questão previdenciária na China ainda não é um problema, logo existe muito capital a ser utilizado em venture capital, por exemplo, e em outras iniciativas. Ou seja, o que você está me dizendo é que a China tem as grandes empresas, né, que a la Schumpeter, né, um gigante na economia, né, que vai explicar que não necessariamente a grande empresa é ruim, né, porque ela inclusive tem um poder de fogo muito grande para inovar, né? Ao contrário do que muita gente acredita, que a grande monopolista ela não inova mais, o Schumpeter vai dizer não é verdade. Né? Ainda que para o Schumpeter chega um momento que o lado burocrático da grande empresa deixa ela menos dinâmica. Mas você está dizendo que na China a grande empresa ainda continua tendo uma dinâmica concorrencial muito puxada, né? Sim. E ao mesmo tempo tem uma capacidade inovadora muito grande. O processo de destruição criativa na China ele é bem interessante, porque tem 2 modelos de negócio principais nisso. O Alibaba ele opta por criar dentro de casa tudo aquilo que garante que você vai ficar na plataforma o maior tempo possível. Então se você abrir, por exemplo, hoje os aplicativos da Alibaba na China, eles são um ecossistema completo. Da hora que você sai de casa, chama um Uber, pega uma bicicleta compartilhada, paga uma conta, compra alguma coisa online, aluga você faz tudo dentro do sistema. Você faz tudo dentro do ecossistema Alibaba. Logo, o seu dinheiro ele não sai do Alibaba nunca.
Você sobe o seu dinheiro via sua conta bancária para a carteira digital deles e você paga por todos os serviços usando o dinheiro da própria carteira. E os outros que recebem serviços, recebem dentro da carteira também, isso aqui do outro lado, da ponta do varejista. Então isso cria um ecossistema em que a lógica é, quando a gente fala que é sua margem, minha oportunidade, é que cada coisa, cada nova vertical que você puder criar para que o seu usuário não saia do seu ecossistema, é onde de fato mora a oportunidade de remuneração sobre capital na China. E por outro lado, quando a gente fala que esse processo de destruição criativa é o que o Facebook quer criando a Libra. O que o Facebook quer é copiar a China, na Exatamente, por isso que eu lembrei. Só que o ponto é que o Facebook vai ter que enfrentar uma série de marcos regulatórios e embates legais que na China não precisa. Acontece. Isso. Só que tem dois modelos de negócio diferentes, né? Porque enquanto o Alibaba ele opta por criar dentro de casa todo o ecossistema, ou eventualmente comprar e integrar plenamente, a Tencent, que é a principal competidora, faz o contrário. Ela não cria nada dentro de casa. Ela é a principal investidora em todas as pequenas que podem competir com o que o Alibaba está construindo dentro de casa. Que fantástico! E aí, com isso, cria-se uma dinâmica em que, por exemplo, tudo aquilo que a Tencent Isso é que é contradição na prática, no mundo econômico? Exatamente. Então, dois modelos de negócios opostos. Opostos e plenamente funcionais. A Tencent vale hoje 480 bilhões de dólares e o Alibaba 450 bilhões de dólares. A Tencent sozinha vale mais do que a maior parte das empresas digitais do Ocidente. Se você juntar Uber, junto com Netflix, junto com Amazon, com todas as outras, você não chega no valor que uma Tencent tem, por exemplo. Tá, e qual é que é o papel do Estado a essa altura do campeonato, né? Eu dou aula para os alunos, em História Geral, eu uso um texto muito interessante, né? Dos vários planos, com aqueles seus nomes benevolantes, né? O grande salto, o grande sonho, isso, aquilo outro. E o papel do Estado é muito grande, o papel da indústria bélica é muito grande. Claro. E essa coisa de capacidade estratégica mesmo, né? Mas com toda essa variedade de relações com o mundo privado, com o mundo das empresas, da concorrência e tal, como é que fica o papel do Estado? O papel do Estado hoje é de exterminar planos, diga-se de passagem. O papel do Estado hoje é de ser um grande orquestrador dessas duas coisas que eu falei, né? Que por um lado é você garantir o mínimo para que você tenha uma sociedade minimamente próspera, que é o que eles buscam alcançar, que eles falam que eles querem alcançar até daqui a 1 ou 2 anos uma sociedade minimamente próspera para todos, né? Onde todos têm uma base mínima para prosperar por conta própria e que lá em cima você tenha um corte que impeça que um só controle o mercado inteiro. Ou seja, a desigualdade cresce no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, inclusive na Europa. Inclusive na China, diga de passagem. E na China também. Sim. Mas o Estado tendo atento para isso, para poder evitar essa concentração. O ponto na China é que eles entendem que desigualdade não é um problema. O problema é que se desigualdade gerar miséria, isso é um problema. Se desigualdade gerar, de certa forma, que a base cresça até um padrão mínimo de progresso individual, isso não é necessariamente um problema. Então, concentrar renda e aumentar a desigualdade não é entendido enquanto um problema. Tá, então de novo contradição aí, né? Claro, a concentração está crescendo, mas entende-se que se ela for muito grande, ela é prejudicial ao próprio desenvolvimento desse tipo de economia socialista capitalista. Exatamente. Logo, o crescimento chinês, se alguém fica... Se a cada dia na China, se surgirem 10 milionários, se o número de miseráveis se reduzir em 1% ao dia, isso é um ganho, na prática. Esse é o ponto. Mas o Estado consegue ter controle disso? E se esses milionários já tomarem conta que nem está acontecendo no Ocidente? A penetração do poder público em relação a questões privadas na China é gigantesca. Então, quando você olha, por exemplo, toda empresa na China tem um departamento enorme de relações governamentais que conta com várias pessoas do Partido Comunista Chinês, mesmo sendo uma empresa privada. Então, porque na prática você ter um bom relacionamento implica no processo regulatório. Na China hoje, regula-se pós-teste. Então todo mundo bota na rua um projeto, você vê o que acontece e após observar-se com muita métrica tudo o que aconteceu, existe um processo regulatório. Esse processo regulatório ele sempre vai vir do Estado. Nunca o mundo privado vai regular de fato. Então, Então, lá pelas tantas, o Estado pode entender que está aumentando demais e dar um jeito de cortar isso. Claro, e as medidas do Estado chinês, quando ele decide E eles fazem isso, né? Porque vira e mexe, eles resolvem lá, agora vai ser diferente. Claro, por exemplo, um caso interessante é o caso das bicicletas, né? Que eu comento muito. São Paulo hoje tem 5 mil e poucas bicicletas do Itaú na cidade, né? Pequim chegou no auge a ter 2 milhões de bicicletas na rua, que é uma ordem de grandeza inimaginável para quem não viu as montanhas de bicicleta que existiam nas ruas de Pequim. E olha que faz tempo que eles já não andavam mais de bicicleta que nem no passado, né? Exatamente. Já estavam no carro já. Foi um processo de trazer as bicicletas de volta às cidades, né? E nesse caminho, por exemplo, depois que todo mundo observou que aconteceu um caos urbano na cidade, que ninguém conseguia atravessar a rua porque tinha uma montanha de bicicleta,
Pequim regulou e o número foi obrigatoriamente de um teto de 500 mil bicicletas para todo mundo. Como é que você reduz de 2 milhões para 500 mil da noite pro dia? Esse é o grau de adaptação e adequação que é preciso ter na China. Cara, então tem um super aparelho de Estado prestando atenção também no detalhe da vida e como é que a vida está saindo do controle, a vida econômica está saindo do controle. Exato. O Estado chinês, hoje, ele existe enquanto um metrificador maior do que todos. O que ele faz é cobrar métrica, observar a métrica e ter as próprias métricas para conseguir garantir o nível de eficiência e real. O número de funcionários públicos é muito elevado? É elevado, mas vem diminuindo, cada vez mais. Cada vez mais. Inclusive, isso reflete um pouco nas próprias preferências do chinês médio, né? Então, a Universidade de Pequim tem um estudo interessante sobre o que o aluno chinês queria nos anos 2000, vindo da Universidade de Pequim, que era entendida até então como a melhor universidade da China, e o que ele quer hoje. E esse aluno ou aluna, ali nos anos 2000, os melhores alunos queriam prestar concurso público para entrar na burocracia estatal. Hoje, os melhores alunos querem trabalhar nas grandes empresas de tecnologia chinesas. E os que preferem trabalhar na burocracia estatal hoje não fazem parte mais das 5 preferências dos alunos. Então, muita coisa mudou. Só que tudo isso muda, em parte, né, respondendo um pouco ao que você tinha me perguntado agora há pouco, a esse processo de descentralização do poder, mas mais do que tudo, um processo de acabar com grandes planos mirabolantes. A China hoje passa por um processo maravilhoso de testar para universalizar. Algo que a gente não faz no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil a gente primeiro cria a lei e vê no que vai dar, e depois passa por um processo de criar uma nova lei para consertar a lei anterior. Então, a gente vive o Brasil vive uma insegurança jurídica muito grande justamente pelo fato de regular em excesso e depois discutir se a regulação era funcional de fato ou não. Na China o processo é o contrário. Mas esse é o grau de como o processo regulatório na China funciona e qual é o... Isso responde um bocado àquela minha pergunta anterior. Claro, então, esse é o tamanho do por mais Estado que chinês tenha o privado, por mais que tenha a big corporation, por mais que tenha esse papel todo da grande empresa no mundo da concorrência, mas o Estado está super de olho e tem um poder regulatório realmente fantástico. O Estado, a função dele é regular, não necessariamente produzir. Como o Estado chinês antigamente tinha a função de ser do alfinete ao foguete. O Estado ele provia tudo, produzia tudo, ele ofertava tudo e regulava tudo simultaneamente. O processo que ele passa, e tem até um livro muito bom de uma professora de Singapura, estou tentando lembrar o nome dela agora, vou me lembrar, você escreveu um livro muito bom chamado How China Escaped the Poverty Trap, né? E esse livro, ela basicamente tem uma teoria bem arrojada que critica um pouco o Why Nations Fail do Acemoglu e do Robinson, em que ela discute o processo de desenvolvimento não a partir de uma lógica neoliberal / institucional, que traz a esfera ética e relacionada à ineficiência do Estado relacionada à corrupção do agente público, e ela entende desenvolvimento enquanto um processo. Desenvolvimento enquanto processo, ela entende que o ponto principal é a criação, manutenção e proteção de mercados. Então, a partir do momento em que as instituições vigentes, todas elas públicas, eram incapazes de criar, proteger e fomentar o crescimento econômico, parte do princípio de que a abertura de novos mercados ela inclui a participação de mais atores privados e que isso pressiona o público a alterar o modelo dele em relação a qual era o tamanho do escopo das atribuições, o que ele deveria fazer, qual era o papel regulamentar dele, por aí vai. E isso tem uma devolutiva, que significa que para criar mais mercados, promover mais desenvolvimento econômico, nós vamos ter que abrir um pouco mais para mais empresas fazerem mais coisas, e essa dinâmica de idas e vindas entre uma bola do privado com uma bola do público, ela vai criando e mantendo e estimulando o crescimento de mercados domésticos. E ela entende que isso, de fato, é o que gera desenvolvimento, não necessariamente você ter uma regra institucional de que você sanear a máquina pública necessariamente vai gerar boa-fé o suficiente para que bons projetos sejam levados adiante. Ela entende que o mercado tem um papel fundamental nisso. O mercado, estou falando de consumo, por aí vai, serviços públicos ou privados e por aí vai. Pois é, mas é interessante isso também, né? Então, ou seja, eu tenho uma microeconomia, né? Com a autonomia desses agentes privados, o Estado regulador e tal. Mas na macroeconomia é outra coisa que o Estado tem um poder muito grande. Claro. Né? Para além desse regulamento jurídico, político, né? Tem uma atenção e uma rápida resposta, né? Por exemplo, agora na guerra comercial com os Estados Unidos. Né? Claro. Se eu tiver que mexer no valor da moeda, eu estava numa trajetória, mas agora a coisa mudou, eu mudo também. Claro. E vou lá e desvalorizo total e vamos ver. Exato. Em relação a Estado chinês é isso hoje, né? Quando a gente observa qual é o poder que ele tem, é o poder de fato ditar as regras e fazê-las serem cumpridas, que é o que existe um problema muito grande em qualquer país ocidental pelo nosso modelo de organização de Estado. Okay. Aqui, quando se
legisla não necessariamente se cumpre. Na China legisla-se e cumpre-se, porque esse é o poder real do Estado. Mas não necessariamente o Estado tem a função de produzir e ofertar todos os serviços. Essa é uma mudança grande. E aí que mora a contradição entre onde está o socialismo na China e onde está o capitalismo na China. Sim. Por falar nisso, e a coisa China-Brasil, hein? Eu estava lendo esses dias que, a despeito de toda a tentativa bolsonárica de boicotar, né, os acordos chineses no Brasil, né, muito mais claramente trumpiano, né, do que puxando a coisa para o lado chinês, os acordos com o Nordeste continuam. Investimentos com os governadores nordestinos, como é que tá isso? Não, tudo continua. Ou mesmo no resto do Brasil? Tudo continua como esteve antes, né? Na verdade, se você olhar nas movimentações políticas das entrelinhas, o Dória se agarrou na bandeira chinesa com mais força do que nunca, abriu um escritório de São Paulo em Xangai de promoção comercial e por aí vai. E o próprio Bolsonaro, na verdade, quando a gente vê o discurso de campanha do Bolsonaro versus o discurso pós-campanha do Bolsonaro, existe um pragmatismo muito grande por parte do governo em relação à China, porque a China, no final das contas, é o nosso maior comprador, o nosso maior investidor e por aí vai. Então não faz sentido de forma alguma alterar o fluxo das coisas em relação ao aspecto econômico. E qual tem sido esse fluxo? Onde é que está o capital chinês no Brasil hoje? Num lugar em que eu não gostaria que estivesse, né? Então hoje quando a gente observa, houve uma migração muito grande, né? Então até 2010 o grosso do investimento chinês no Brasil ele estava principalmente em infraestrutura, então você tinha infraestrutura e petróleo, né? Era principalmente isso. O Brasil tinha um esquema com a China chamado Oil Backed Loans, então você precificava o preço do petróleo do barril de petróleo a futuros, e isso era o que pagava a conta do que você tinha de aporte chinês no mercado brasileiro, então era uma conta que poderia fechar bem ou mal a depender da oscilação do valor do petróleo. E isso aí foi o que imperou até 2010 mais ou menos no embalo do pré-sal. Daí para frente a gente passa por uma segunda leva de investimentos em infraestrutura, então mais empresas chinesas fizeram mais aquisições de empresas de infraestrutura brasileira, um pouco na esteira da Lava Jato, então vários ativos Odebrecht foram comprados por empresas estatais chinesas no Brasil. As duas maiores empresas hidrelétricas no Brasil são chinesas, as privadas. Exatamente, né? Então, na verdade, hoje o maior produtor de energia hidrelétrica privado no Brasil é a China a China Three Gorges, né? Quando a gente vê, ainda na questão de energia, 75% da energia gerada em Belo Monte é transmitida para o Sudeste via China State Grid, que é uma estatal chinesa de transmissão de energia e por aí vai. A participação de ambas as empresas é crescente em todos os grandes leilões e concessões que a gente tem de energia, mas isso basicamente faz parte de um processo da nova Rota da Seda, né, que é o que eles chamam ali de One Belt, One Road. E o One Belt, One Road tem a ver com uma coisa em especial, né? Pô, mas a gente tá tão longe desse road, desse belt, o que tá fazendo aí? O Brasil, ele entra nessa brincadeira porque o One Belt, One Road, na verdade, é um processo de reciclagem de capital. Então, o que aconteceu na China, entre 2000, até 2010, foi em 5 anos, ali em 2010, 2012, 2013, algo assim. Tem um relatório exato da McKinsey sobre isso, que fala sobre quanto a China consumiu de aço e cimento. E, de fato, a China consumiu mais aço e concreto em 5 anos do que os Estados Unidos ao longo do século XX inteiro. E isso, de fato, movimentado a partir de empresas estatais. Então a China hoje tem 29 mil quilômetros de trem-bala. E além de ter 29 mil quilômetros de trem-bala, ela vai crescer até 31 mil nos próximos anos. Isso é mais do que o resto do planeta Terra inteiro somado. Se você for medir a malha ferroviária total da China, é mais do que o planeta Terra inteiro somado. O metrô de Pequim é a segunda maior malha metroviária do mundo, só perde para uma outra cidade, Xangai, que tem a maior malha metroviária do mundo. Quando a gente vê o padrão de crescimento da cidade chinesa, ele é agressivíssimo. A velocidade da urbanização na China também é mais agressiva ainda. Então, quando a gente olha para todas essas coisas acontecendo em conjunto, esses serviços foram todos prestados por poucas empresas estatais, que passam a ter um capital acumulado na China gigantesco num país que não tem mais o que fazer internamente. Exato, esse capital tem que se valorizar fora. Exatamente. E nesse processo cria-se a nova Rota da Seda, que é um processo de estímulo que ele lida com duas pontas. Por um lado, ele tem empréstimo a baixo custo, e por outro lado, ele é condicionado à prestação de serviço por uma empresa chinesa das selecionadas como campeãs. Então hoje, por exemplo, quando você vê a Indonésia construindo trem-bala, é a partir de uma empresa chinesa que foi a campeã estatal, que é a CRCC, se não me engano, o nome da empresa. Quando você olha para... Pois você estava dizendo há pouco das privadas, mas eles ainda têm várias empresas estatais. Né? Tem, ainda. Grandes, pesadas. Hoje em dia o papel de estatais na economia chinesa é mais ou menos de 50% do PIB, ainda é muita coisa. Pois é. Mas era mais de 90% há 6 anos atrás. Sim. Então é um processo... O trend é o oposto, né? Exatamente. E quando a gente olha para empresas estatais na China, o comportamento delas também é bem atípico quando você compara com estatais no Brasil, por exemplo. Existem
múltiplas estatais para o mesmo setor. Elas competem entre si até nos processos licitatórios. Interessante. Você tem empresas liberdade de contratar, demitir. Sim. Você tem empresas estatais estaduais, empresas estatais nacionais, todas elas competem, por exemplo, quando você tem algum leilão interno ou quando você tem algum processo licitatório para a construção de uma ferrovia ou rodovia. O que acontece é que as maiores dessas empresas, e algumas por setor, são empresas que são incentivadas a irem para fora. Então, nesse contexto, por exemplo, a aquisição da Concremate no Rio de Janeiro pela CCCC, que é a gigante chinesa de infraestrutura, ela segue um pouco dessa rota. A vinda da China Three Gorges, né, Três Gargantas, para o Brasil, ela segue essa mesma estrutura, que são empréstimos a deep pockets, né, então é barato demais, ninguém no mundo consegue competir com as taxas para empréstimos chineses, e a contrapartida é que empresas chinesas selecionadas vão cumprir esse papel. Só que o Brasil ele ainda é pouco receptor disso tudo. Quando você olha para os países da Ásia Central, alguns países europeus, como a Grécia, por exemplo, teve um superporto construído nessas circunstâncias. Para os países africanos em massa. África eu tenho lido, é muito interessante. O Sudeste Asiático em massa, por exemplo, é aí que mora o coração da One Belt One Road. Isso é interessante, né? Porque então, tipo, se o crescimento chinês, né, se o PIB chinês, né, para valores comparativos chineses, hoje não é o que já foi há anos atrás, por outro lado, tem um crescimento fora da China muito grande, né? Muito grande. Ele é um dos responsáveis, inclusive, enquanto um elemento importante de manter uma alta taxa de emprego na China, porque no final das contas, cada rodovia construída entre Paquistão e Índia com investimento chinês, na prática vem com peças pré-fabricadas na China. Sim. Então a China constrói rápido porque ela tem uma capacidade industrial inacreditável. E tudo na China, a China é um grande Lego, né? Desde um aeroporto até uma estrada, até trem-bala, tudo isso é construído a partir de grandes peças pré-fabricadas que são todas made in China. Então, tudo isso, na prática, mantém aquecido emprego, remuneração e por aí vai dentro da China. Pois é, isso significa que esse grande motor da economia mundial não vai parar nos próximos anos. Né? A gente está falando aí, a economia europeia está meio desacelerando, né? O vigor do crescimento recente nem era alguma coisa tão estável assim, todo mundo já estava até esperando um pouco isso, né? Claro. E isso com políticas aí de quantitative easing, né? Juro negativo, tentando desesperadamente ver se a economia privada mundial puxa um crescimento mais vigoroso, claro. E ao mesmo tempo todo mundo na dúvida se isso vai se manter ou não, e ao mesmo tempo, mas a China também vai começar a crescer menos, e então isso é um desestímulo à economia mundial. Mas dada essa coisa de reciclagem dos excedentes chineses fora da China, não é de se imaginar que vai ter um ímpeto negativo aí, né? Exatamente. A China passa por alguns processos simultâneos, né? Então, por exemplo, quando a gente vê até as margens de competição das próprias empresas privadas na China hoje, na área, vamos supor, de comércio digital, as estratégias começam com as cidades, onde você tem pessoas com uma média de renda razoavelmente elevada. Por outro lado, você saturou esse mercado muito rápido, porque você tem múltiplas empresas fazendo a mesma coisa em um número limitado de cidades, mas sejam muitas pessoas em um número limitado de cidades. A margem de crescimento está, de fato, na inclusão daqueles até então não incluídos. Então, todos eles olham para o campo e para a maneira de você conseguir estimular o consumo e a produção a partir de uma perspectiva rural e de cidades de nível mais baixo na China, enquanto o novo mercado. E para o próprio governo chinês, a erradicação da miséria, no final das contas, tem a ver com a ativação econômica desse mesmo público. Sim, e então, manter o crescimento. Exato. Então, quando a gente olha os processos que a China passou... Essa é a outra racionalidade do modelo, né? Exato. Enxergar no consumo do pobre, que ainda não foi incluído, né, uma positividade. Exato. A China hoje tem algumas válvulas para garantirem aí uma taxa de crescimento elevada para padrões mundiais, mas mais baixa para padrões chineses ao longo aí de alguns bons anos. A primeira delas é que a velocidade elevada do crescimento na China tem a ver com tudo aquilo que se gerou de sinalidade a partir de enormes investimentos em infraestrutura sustentados ao longo de mais de uma década, que integraram o país inteiro com estrada, ferrovia, internet, luz e por aí vai. Na China hoje todo mundo tem acesso à luz, todo mundo tem acesso à água, todo mundo tem acesso à energia, todo mundo tem acesso ao telefone. Mas eu tava vendo o programa de vocês que vai ao ar no Fantástico amanhã. Legal até fazer uma propagandinha, né? Sim. E eu vi o pessoal sendo entrevistado lá no mercado público, todo mundo desdentado. Sim, tem algumas coisas que... Essa é uma resposta que eu não tenho para te dar, inclusive sobre por que
algumas coisas são como são na China. Mas é engraçado. Na verdade esse serviço é curioso, porque no Brasil se dá muita bola pra coisa dente, né? Exato. Você vai na Europa, eu já vi no jornal nacional inglês o cara sem um dente na frente. Exatamente. E não é o fim do mundo, né? No Brasil é um horror. Exatamente. Então esse é um serviço que chega devagar nos países, né? Inclusive na China, quando o profissional da saúde melhor remunerado, na média, é o dentista. Inclusive. Olha só. É muito caro ter acesso aos serviços dentários na China. Muito mais caro do que no Brasil, inclusive. Em valores absolutos, não estou falando proporcionais. Enquanto isso, você ter acesso a serviços mais básicos de saúde é bem mais barato, né, na China. Então, algumas coisas não acompanham outras. Mas as válvulas que a China tem para manter aí uma taxa de crescimento elevada tem a ver com, primeiro, o crescimento das externalidades que vem a partir da integração. Então, quanto mais pessoas no campo têm acesso à luz, internet, isso também são oportunidades de produção, escoamento, consumo, por aí vai. Isso tudo vem vindo de empresas privadas, por um lado. Você tem iniciativas em relação à integração infraestrutural de outros lugares do mundo, que é a etapa que a China viveu entre os anos 90 e o início dos anos 2000, o que tende a manter aquecidas ali as grandes estatais chinesas, que lidam com infraestrutura em diversos pontos. E após esse processo de integração, que é bem mais demorado do que parece, vai existir ali um espaço bem mais fértil para a participação de empresas digitais e tecnológicas chinesas em relação a todos os outros processos de integração. Sim. De qualquer forma. Sim. Então, no final das contas, a China ela tem um processo em curso seguro o suficiente para... Sim, não vai parar tão cedo. Não vai parar tão cedo. Tá, mas volta para o Brasil, então, aí. E os investimentos chineses. Então, mal ou bem, a gente também é uma área onde chegam essas reciclagens do excedente de capital chinês. Isso. Né? Veio primeiro para a infraestrutura e agora está onde? Agora a gente está migrando um pouco para o boom tecnológico. Né? Então, quando a gente vê o perfil recente, né, dos investimentos diretos chineses no Brasil, estamos falando aí de aquisições de grandes empresas de tecnologia e serviços. Né? Então, a aquisição por 1 bilhão da 99 no ano passado, ou retrasado, foi um dos principais pontos que movimentaram a mudança radical desse perfil. O que eu faço para fazer uma empresinha e as chineses quiserem comprar ela de mim o quanto antes? Eu acho que você tem que olhar a fundo os modelos de negócio chineses. Né? Eu gosto de dizer que a China tem um processo darwinista, praticamente, de seleção e amadurecimento de modelos. É o que eu falei. Para terem 3 milhões, 2 milhões de bicicletas na rua em uma cidade só e terem 50 milhões de bicicletas na rua na China como um todo, por empresas privadas, não dá para esquecer que quando isso aconteceu, só em Pequim, por exemplo, foram mais de 100 empresas que tinham mais de 100 times fundadores diferentes, com características diferentes, com mais de 100 teses de negócio diferentes, lastreados por mais de 100 organizações e instituições financeiras diferentes pagando essa conta. E isso gerou uma pressão em que os modelos de negócio ruins pereceram ao longo do caminho, sobraram os bons. E isso não serve só para bicicleta, serve para comércio digital, serve para... live streaming, serve para redes sociais, serve para qualquer outra vertical. Então a tese é que a minha empresa aqui já tenha um modelo de negócios que eles identificaram lá como sendo bom. Exatamente, porque... Mas e se o que for bom lá não for bom aqui? Então, aí cabe a você tropicalizar o modelo, enquanto um bom ponto de partida. Né? O que a China faz... Sim, porque senão fica muito custoso, né? Para você ter 100 modelos de negócio, né? Toda hora 95 falindo e 5 ganhando, né? O custo social desses 95 que falem é muito grande. Exato. Ou seja, supõe-se que depois que eu avaliei o que funciona e o que não funciona, eu não preciso ter de novo essas falências em todos os segmentos. Exatamente. Então, apostei, testei, vi que aqueles modelos são bons, eu quero agora apoiar estes modelos. Exatamente. Inclusive fora do meu país, inclusive no exterior. Exatamente. Hoje na China existe uma percepção bem cética em relação a empresas chinesas irem por conta própria para fora da China. Porque a China tem um ecossistema local muito próprio. Não tem nenhum lugar do mundo que tem um modelo político chinês, não tem nenhum lugar do mundo que tem tanta liquidez quanto na China, não tem nenhum lugar do mundo com uma perspectiva de crescimento tão alta quanto na China no curto prazo, não tem nenhum lugar do mundo que tenha o modelo regulatório que a China tem, logo a China não é replicável em lugar nenhum. Mas os modelos de negócio que conseguiram resistir na China são modelos que lidam com variáveis que são mais ou menos similares em vários lugares. Então, se você quer ter uma empresa que lide com, vamos supor, transporte público, você tem que ter um déficit razoável em relação a serviços públicos de qualidade, serviços privados de qualidade em relação a transporte público. Logo aí você tem uma oportunidade. O processo de cópia e tropicalização de um modelo de negócio segue um pouco esse perfil. E o que acontece hoje por parte das grandes empresas chinesas de tecnologia é que elas fazem aportes financeiros em empresas que tenham sucesso local independentemente do modelo de negócio chinês. Por exemplo, a Tencent na China, ela colocou muito dinheiro no Nubank. O Alibaba na China colocou muito dinheiro na Stone Pagamentos.
a Didi na China adquiriu a 99. Então a tendência é permanente nesse caso. Por outro lado, você tem uma outra tendência que é a de compra de participações minoritárias em uma série de empresas enquanto uma maneira de fazer um teste. Então, antes de comprar a 99 no Brasil, a Didi ela adquiriu participações minoritárias em uma série de empresas fora da China. Então, para quem está acostumado com o mercado americano, a Lyft, que é a concorrente da Uber nos Estados Unidos, tem participação da Didi. A Careem, no Oriente Médio, tem participação da Didi. E por aí vai. Então, tem vários modelos que funcionam em vários lugares do mundo. E essa aquisição de participações minoritárias, ela serve enquanto uma porta de entrada para um investimento estratégico, que claramente faz muito sentido, mas a médio prazo serve também enquanto porta de entrada para um processo de adaptação cultural entre empresas, de forma que eventualmente faça sentido você adquirir e expandir o serviço de maneira sustentada. Um bocado desse nosso papo aqui está indo ao ar nesses programas que você comentou aí no Fantástico, no canal Futura, como é que é? Sim, todos os pontos, na verdade, vão ao ar ali, né? Então quando nós gravamos ali o Expresso Futuro, né, que é a nossa série sobre inovação e tecnologia na China, nós fizemos um trabalho bem custoso ali de conseguir fazer uma curadoria de quais são os pontos mais intrigantes, interessantes e não convencionais que estão acontecendo na China. Aí nós dividimos ali a série em 8 episódios e cada um deles lida com um aspecto diferente disso. Então, no canal Futura são 8 episódios de meia hora. Isso, e no Fantástico são 4 episódios de 6 minutos mais ou menos. Os do Fantástico vão ao ar no Globoplay e os do Futura vão ao ar no Futura Play. Alguma coisa vai ao ar no YouTube também, mas sigam aí nas plataformas Futura Play e Globoplay. E aí cada uma dos episódios trata de algum assunto diferente sobre China. Então a gente fala desde trem-bala e integrações trem-bala, a gente fala de live streaming e a nova cultura de redes sociais chinesas que não tem nada a ver com o do Ocidente. A gente fala sobre carros elétricos e como Shenzhen, por exemplo, acoplou o modelo dela de desenvolvimento a uma mescla muito não evidente, em que eles optaram por zerar as emissões de carbono a partir de veículos públicos. Então, só os públicos equivaliam a quase 40% das emissões da cidade, e eles criaram uma regra que até 2022 todos os veículos públicos têm que ser elétricos. E acoplaram isso à compra de veículos da BYD, que nasceu em Shenzhen, que é hoje a maior produtora de carros elétricos do mundo. Então todo o táxi em Shenzhen hoje é elétrico, todos os ônibus são elétricos, os carros de bombeiros são elétricos, os carros de polícia são elétricos, todos eles são elétricos comprados da mesma empresa. Pois é, e esse tipo de articulação mais ou menos mediada pelo governo federal? Menos, é completamente mediada pelo governo estadual. O governo estadual que tem autonomia plena para fazer esse tipo de arranjo e compra. Muito interessante. E vários outros temas, né? Então a gente fala um pouquinho de tudo assim, sobre China, de pagamentos digitais, de comércio eletrônico, de mídia, de cultura popular e por aí vai. Censura, vocês falam sobre censura? A gente não fala sobre censura. Mas fala um pouquinho pra nós aqui então. A China é um país marcado por alguns pontos que dizem muito sobre censura. Em primeiro lugar, a China, eu digo que é o país da autocensura. Enquanto país da autocensura... Será que é uma bateria? Será que acaba tão rápido assim? Não, tá gravando aí. Acabou a bateria não, bora lá. Você corrige na Censura, vai lá. Não, então, censura na China é algo que é o seguinte. Por exemplo, vamos por partes. Ambiente universitário, tem ou não tem censura? Ambos, tem e não tem. Então eu gosto de dar um caso no primeiro dia de aula na China, primeiro de todos. Entrei numa aula que se chamava Moral e Ética, né, que era obrigatória para todos os alunos de todos os cursos. Naquela aula a gente discutia vários dos pontos filosóficos ali que lastreavam a filosofia e os dogmas chineses contemporâneos. Mas no primeiro dia de aula, a professora perguntou a todos os alunos, se você tivesse que resumir a sua impressão sobre China em uma palavra, o que você diria? E a minha turma era de alunos chineses, claro. Cada um disse uma coisa, alguns falaram sobre igualdade, prosperidade, várias coisas nesse sentido, mas um aluno levantou a mão e disse lavagem cerebral, no meio de uma aula sobre moral e ética na China. E ele não foi preso? Ele não foi preso. Eu olhei para aquela cena, eu tomei um susto, já esperei pelo camburão de polícia que ia chegar ali a qualquer momento, e a conclusão foi que a professora ela anotou em letras garrafais no quadro lavagem cerebral. E vocês comentaram a respeito e A tal. professora fez uma pergunta para a turma. Quem mais concorda com a afirmação deles? Que na China existe uma prática recorrente de lavagem cerebral. Uns 30% da turma levantaram a mão e concordaram com a afirmação dele. E ali começou um grande debate sobre o que definiria essa lavagem cerebral, para que ela servia ou não, se ela existia, quem concordava, e houve um grande debate na turma, portas abertas, todos participaram e chegaram às próprias conclusões. Não houve nenhum tipo de incentivo a crer que existe ou não existe uma prática recorrente de censura da informação de lavagem cerebral. Aham. Mas, em primeiro lugar, num país em que existe censura,
provavelmente uma pessoa como um aluno universitário não faria uma questão observação dessa. Exatamente, numa sala de aula aberta. Segundo, num país em que a censura é tão relevante assim, a professora não tornaria isso um debate. E terceiro, se a censura é tão importante, não existiria nenhuma pressão, quer dizer, deveria existir alguma pressão forte para todos acreditarem no contrário. Tá. Então não tem mais aquela coisa de caçar um livro... Então, aí entra o aspecto de onde de fato mora a censura. Nas universidades você pode falar o que você quiser, mas escrever o que você quiser são outros 500. Então ninguém escreve o que quer na universidade. Todos escrevem algo que tenha mais ou menos a ver com o que é o projeto do país, da universidade, por aí vai, que em geral é bem chapa branca. Todas as discussões acaloradas que existem na China, por uma questão histórica inclusive, isso não tem a ver com o partido, tem a ver com a China como ela sempre foi na prática. Unidade na China é algo entendido enquanto fundamental para o país como um todo, né? Então, o que eles entendem que de fato traz segurança às pessoas não é necessariamente um código legislativo descritivo e muito preciso, mas tem a ver com a unidade de quem de fato comanda o país. Então, tipo assim, quer falar mal, fala aqui dentro. Exatamente. Pra fora, não. Exatamente. Existem discussões acaloradíssimas. Eu participei de muitas na China a portas fechadas. A portas abertas são outros 500. E tudo aquilo que é escrito é registro. Interessante isso que você está falando. E isso diante do Partido Comunista. Exatamente. Né? Essa coisa mesmo de unidade. Exatamente. A lógica do partido é essa. Né? Na verdade, as discussões mais acaloradas do país acontecem a portas fechadas dentro do partido. Que são muitos partidos, de passagem, porque o partido numa província pobre é radicalmente diferente do partido numa província rica. Tem até uma placa que eu gosto de citar, que é sobre o Partido Comunista de Shenzhen e a propaganda do partido lá. Em inglês, o que eles falaram, traduzindo do inglês para o português, o que o partido escrevia lá, né, enquanto propaganda deles era: junte-se ao partido, comece seu negócio. Então, assim, eu até roubei essa placa lá junto com alguns amigos para guardar e depois eu perdi a placa. Mas essa placa eles falaram pela cidade: junte-se ao partido, comece seu negócio. Por outro lado, quando você vai para alguma vila rural, você tem foto do Mao Tse Tung nas casas das pessoas. Então, existe uma dicotomia tremenda entre como funciona o partido. Não é nem dicotomia, na verdade, existe uma pluralidade imensa entre como o partido funciona em cada parte da China. Então, olhar para o partido não significa olhar para algo unitário também, significa olhar para uma organização de pessoas diversas unida por um propósito comum, que é comandar um país. Muito interessante. E isso não significa que existe unidade dentro deles. Inclusive, as brigas são acaloradas e geram morte, inclusive. Vem cá, eu estava te perguntando de censura, fala mais aí da vida cotidiana. Como é que se diverte? Como é que essa coisa do afeto público, que é uma coisa muito especial no Brasil, né? E que a gente sabe que no mundo oriental em geral é mais contido. Como é que é isso? Como é que é o comportamento das pessoas? Como é que é namorar? Como é que é transar? Como é que é? É bem diferente, né, de como é no Brasil. Acho que primeiro a gente peca um pouco por entender o chinês enquanto um povo assexuado. Não é bem assim. Inclusive, mais uma vez, na China, prostituição... Mas não é um povo tarado que nem o japonês. Não é um povo tarado que nem o japonês, publicamente, né? Mas, por exemplo, na China, dentre as contradições, por exemplo, prostituição é proibido, pornografia também. Então você não vai conseguir entrar na internet e abrir um site pornô. Pornô na China rola dentro nem das filme, nem revistas. Nem nada. Nossa, eu vi um filme recentemente sobre a história da prostituição no Japão, da indústria da pornografia no Japão, né, dos anos 80 pra cá, chama O Diretor Nu, bem interessante. E quer dizer que isso na China, nada. Na China nada, mas aí por outro lado, quando você olha o erotismo na China, você vê que existe uma demanda tão grande por isso, que quando você usa aplicativos de live streaming, a maior parte das mulheres que fazem live stream normalmente estão com algum decote enorme, falando numa voz mais ou menos sensual o tempo inteiro, mesmo que elas não estejam mostrando nada, porque essa é a brecha da regulação do que até onde pode. Será que isso é bom pra vida sexual? Será que dentro de casa é mais divertido, então? Eu não sei dizer. Às vezes eu acho que sim, né? Porque tem uma super over exposição de sexo no mundo ocidental que de repente vai tornando tudo mais sem graça. Não sei, como é que é? Eu tendo a dizer que na China os problemas são outros nesse caso, né? Então existe muita dúvida e curiosidade em relação a o que é sexo e sexualidade por parte de famílias chinesas contemporâneas, assim. Ninguém fala sobre sexo dentro de casa, né? Isso é altamente incomum. Demonstrações de afeto em público, nada também. Em público e no privado também, né? A família chinesa, ela tem uma questão de suporte ao outro enorme, mas afeto, ele não necessariamente existe em relação a abraços, beijos, carinhos e por aí vai. Ele se transmite de formas em relação a apreço mútuo, estar sempre junto, conversas e por aí vai. Respeito, né? Respeito, exatamente. Nossa, as coisas, os filmes do Kurosawa, que eu lembro muito, né, pai? Mas a China assim, vive um processo muito maluco, porque ao passo em que existem todos esses tabus dentro da China,
Quando você olha para em lojas de conveniência na China, você vê vibradores sendo vendidos numa loja de conveniências para todo mundo ver. Criança, Nossa. adulto e por aí vai. Vibradores que são claramente vibradores. E isso não é um problema. Claramente, vibrador significa o quê? Forma de pênis? Vibradores, assim, não necessariamente em forma de pênis, diretamente, né? Mas, assim, vibradores identificáveis enquanto vibradores. Sim, né? aquelas coisas meio compridinhas. Exato, e você vê isso em caixa de loja escrito em cima, né? Que é um vibrador. Então, você vê isso em caixa de loja de conveniência, por exemplo. Na China, de maneira super comum, sem problema Camisinha nenhum. também? Comum? Camisinha pra tudo quanto é Eu lado. um amigo do meu filho americano estava dizendo que é chocante ver nos metrôs brasileiros camisinhas. Quer dizer que na China isso também é comum. É comum, é comum. Nos Estados bem comum. Unidos, imagina, Estados Unidos da América não tem isso. As famílias se horrorizam de ver propaganda de camisinha. Não, na China é super comum, super comum. Em tudo quanto é lugar é fácil comprar e alcançar um preservativo na China, né? Então é bem tranquilo, bem tranquilo. Mas você não... Mas existe também, por outro lado, né, em relação à sexualidade, uma perspectiva estética muito diferente em relação ao que é bonito e por aí vai. Então, por exemplo, tem várias coisas que no Ocidente são mal vistas pela média das pessoas que na China não tem nada a ver. Então, por exemplo, na China, depilação não é algo que pegou. Então, é muito comum você ver na China mulheres com pelos axilas e os homens não se importam com isso, por exemplo. Sim, mas na Europa também, né? Não. Acho que a exceção à regra é Brasil, que Mas, tem uma... mas o que é interessante, eu usei essa história para ter como gancho que nessa percepção ocidental, em algum momento, as principais atrizes chinesas começaram a se depilar mais para estarem mais similares ali ao padrão ocidental como um todo. E aconteceu uma mega campanha nas redes sociais chinesas lideradas por uma atriz que é não nos ocidentalizaremos. E a campanha era simples, todas as mulheres tinham que tirar uma foto com o braço para cima e o sovaco tinha que estar obrigatoriamente muito peludo. Enquanto E essa é uma campanha que foi muito bem aceita assim, na China e foi muito bem, por outro lado, e foi muito bem aceita por todas as pessoas e repercutiu muito bem. Pois é, a impressão que eu tenho é que os japoneses, a velha história, não pesquisa na área, né? Tô falando de orelhaço, mas não tenho nenhuma pretensão de que isso seja a verdade, né? Mas a impressão que eu tenho olhando de fora é que o Japão, por exemplo, a despeito de ter um orgulho local, né, das questões locais, ele se ocidentaliza e mais até se americaniza muito. A China não. Não, a China também se americaniza, mas a China é um carnaval absoluto, assim, né? Então, consome cultura do mundo inteiro? Do mundo inteiro, mas com características próprias, assim, esse é o ponto. O chinês, existe assim, em inglês, recentemente, o jargão que circulou pelas redes sociais é proud to be Chinese, né? Que existe esse orgulho de ser chinês com as características que eles mesmos têm. A China é um país em que não existe timidez de forma alguma, então talvez no mundo da moda você vê as coisas mais esquisitas do mundo, não existe vergonha nenhuma de que tipo de roupa se deve usar, tirar foto em público dos outros, várias coisas assim, não é tabu de nada. Meio que tudo pode na China. A China é uma selva nesse caso. Mas pode também fazer cirurgia plástica para abrir o zoinho, por exemplo? Pode, muita gente faz. Assim, Hong Kong muito, né? Não sei se na China. Não, na China também. Na verdade, as cirurgias estéticas de face na China são as principais em relação ao aumento de olho, diminuição de nariz, várias coisas assim, né? Então, isso aí pegou e pega muito na China. Deve ter muito médico brasileiro lá também. Dentista e médico brasileiro na China. Pior é que não, na verdade. Opa, né? vamos fazer uma startup de levar o pessoal pra lá, porque esses aqui que não querem trabalhar no interior, que a gente é obrigado a buscar cubano, né? Vai que eles querem ir pra China, porque lá ganha mais dinheiro. Pô, na medicina não ganha muito dinheiro na China, não. O médico chinês não é... Ser médico na China não é entendido como uma profissão tão bem remunerada. Então quer dizer que mesmo pra fazer cirurgias plásticas, o pessoal não tá disposto a pagar tanto assim. Não, cirurgia plástica sim, mas poucos chineses têm interesse em fazer cirurgias plásticas muito rebuscadas. Né? Na China, assim, em geral... Tá, mas então essa ações coisa de abrir faciais, olhinho e tal não é pra todo mundo. Não, realmente é uma elite. Tem um mercado bem seleto que faz isso na China e tem um público bem seleto que procura também, né? Então... Tá, o que mais que tu nos diria aí dessa coisa do consumo cultural, da vida cotidiana? A China está passando por um processo interessante agora, que em relação, por Muito exemplo... gordo na China? Desculpa aí, mas é que essa é uma curiosidade que eu tenho demais. Muito pouco gordo na China. Muito pouco gordo, né? Apesar de que o número de obesos na China cresce ano a ano, um pouco por conta da mudança de padrão alimentar. Pois né? No Japão ainda não. Muita gente elegante, né? Uma dieta boa. Mas assim, na China você não vê com frequência pessoas obesas na rua. É bem raro, bem raro. Mas assim, o número, quando você vê as estatísticas, ele vem crescendo.
Em especial porque quando você olha para rede de fast food, por aí vai, tem mais McDonald's na China do que nos Estados Unidos. Tem muito mais, acho que 2 ou 3 vezes mais KFC na China do que nos Estados Unidos, e por aí vai. Que loucura! E Starbucks, tem muito mais Starbucks na China do que nos Estados Unidos. Mas mesmo... isso vai mudar. A obesidade é uma doença ocidental que vai chegar lá, então. Claro, vai chegar. Mas o público que consome essas coisas com frequência também é um público muito seleto, né? Então, muita gente consome McDonald's, mas muita gente na China, igualmente, é um percentual muito pequeno da população. Então, se você tem 100 milhões de chineses, que é meio Brasil, consumindo alguma coisa, isso é 1/14 do que a China Mas essa coisa de comer fora de casa, pra quem trabalha muito, pra quem tem essa dinâmica de vida mais corrida, é muito comum lá também. Muito comum, mas... Só que aí não é o fast food negativo. Não, são restaurantes chineses que fazem a entrega de comida em geral, né? Então são... Comidinha mesmo. São pratos chineses normais, convencionais do que se come na China. É muito tofu, muito legume, muita verdura, muita coisa cozida. Muita coisa frita também, mas assim, não é a base, né, da alimentação na China, fritura como um todo. Tem muita coisa refogada, mas o tal do imerso em óleo é pouca coisa. Na China toma-se muito chá verde, muito chá verde. Que é bom, né? O chimarrão chinês é tomar chá verde, assim, né? Então você vê sempre as pessoas andando com uma garrafinha com as folhinhas de chá embaixo. E os dispensers de água na China são de água quente para você encher sua garrafinha de chá, né? Você não consegue comprar garrafinha d'água com facilidade na China, você consegue comprar garrafinha de chá, né? Que tem um filtrinho em cima para filtrar as folhas quando você toma, né? E as pessoas tomam chá o dia inteiro, né? E o chá verde é diurético, ele tem papel digestivo razoável, então as pessoas são magras na China como um todo. E a medicina? Muito ainda da medicina oriental, muito do Yin. É um pouco de tudo, né? A China hoje tem... Várias pessoas na China que querem o ganho instantâneo vão para a medicina ocidental com facilidade. Então, tem inclusive vários polos farmacêuticos ocidentais imensos na China. Mas não tem uma farmácia por quarteirão que nem no Brasil, não? Não. Assim, o chinês também, via de regra, ele não é hipocondríaco como no Brasil. Assim, as pessoas, elas se tratam normalmente... Muita gente se trata com medicina tradicional chinesa, toma muito chá. Muita medicina preventiva na China, né? Então o chinês ele é rato de hospital para estatal, porque é isso que você estava dizendo que é o básico do pacote estatal. Isso sim, é pago, mas não é caro, mas todo mundo tem que pagar, né? O SUS no Brasil é inteiramente gratuito, na China nada é gratuito. Isso é incrível com essa novidade, né? Eu tenho uma filha que mora na Alemanha que o SUS deles lá para ela custa 100 euros por mês. Sim. Imagina, para quem ganha salário ruim ou bolsa, né, que não é muito grande, é 10% da renda. Claro. Né? Uma saúde pública mais cara. Não, na China, tem algumas coisas na China. Então, quando você olha, por exemplo, para a parte rural, cada pessoa na zona rural chinesa tem uma bolsa, vamos colocar assim, por ano, para ela gastar no setor, na saúde pública, por exemplo, fazendo check-up. Né? Então, é um número baixo, coisa assim, de R$50 por ano, né, para a zona rural, mas que isso paga todas as consultas médicas que você tem que fazer para fazer exame de sangue, não sei o que lá, e por aí vai, na zona rural. Né? E se tu tá sempre fazendo prevenção, é menos custo pro Estado. Inclusive. Exatamente. Só que o ponto é que na China, quando você olha a quantidade de pessoas que têm acesso à medicina preventiva, ainda assim o número é baixo proporcionalmente, porque a infra de saúde pública na China não chegou aos rincões da China com facilidade. Né? Então, as pessoas têm que se deslocar até áreas muito longínquas para conseguirem fazer um exame de sangue. E é aí que a inovação na China vem muito disso, né? Então, por exemplo, uma das principais empresas de saúde e tecnologia da China se chama WeDoctor, né? Que eu sou fã de carteirinha deles. O que eles fazem é que eles criaram um serviço que é barato o suficiente e remoto o suficiente para, usando uma estrutura pequena e móvel, levar até essa China profunda o serviço de medicina preventiva. Tudo isso é feito a partir de muito dado, muita inteligência artificial, muito algoritmo, muito sequenciamento genético. E umas combizinhas para recolher o material. Exatamente. Então a combizinha, ela chega... É uma van, na verdade. É uma van toda equipada com todas as coisas que não é uma Kombi Volkswagen, deve ser uma marca... É uma marca chinesa. Né? É uma vanzinha chinesa que dentro dela você tem uma enfermeira que acompanha e um médico que acompanha o processo. As máquinas fazem tudo, desde a coleta do sangue até os exames de vista e tudo mais. E o processamento dele é feito de maneira rápida e logo que você tem o processamento rápido você consegue entregar para a pessoa o que ela tem que fazer para se cuidar melhor, né? Quais são as recomendações básicas ali. Mas isso serve também enquanto uma indústria de captação de dados em massa. Então na China, hoje a WeDoctor ela capta dados aí de mais de 500 milhões de pessoas. E lá já tem essa coisa de grande mercadoria do futuro também. Com certeza, todas as empresas chinesas hoje são baseadas em inteligência artificial para se pensarem para frente. E a base de inteligência artificial é dado. Né? Então é dado bem organizado, perguntas bem feitas, algoritmos bem montados e o que isso consegue gerar em relação à previsão e automação. Então na China é tudo assim.
A perspectiva da WeDoctor, por exemplo, eles trabalham do alfinete ao foguete. Então, eles trabalham desde você conseguir pegar esse estipêndio governamental para gasto com medicina preventiva, que é para o cara que não tem nada, lá na pontinha da pontinha, até quem está, por exemplo, no meio em busca de um seguro-saúde barato. Então, por exemplo, que eles surgiram em cima da ineficiência que existia nos hospitais públicos. Porque na China, como funciona? Você não agenda uma consulta com o médico. Você chega até o hospital, você fala na recepção o que você quer fazer. Ou melhor, qual é o seu sintoma? Eles falam, eu tô com dor de cabeça. Aí a pessoa da recepção vai pensar, dor de cabeça, os médicos podem ser tais. O seu primeiro médico tal, ela te dá uma ficha. Sim, ali já tem uma triagem. Exatamente, então ela faz a triagem na hora, você ganha uma ficha, tem que esperar na fila até você poder ir pro médico. Só que isso criou uma ineficiência muito grande, porque você tinha hospitais que tinham muita gente que ia, outros que tinham menos gente que ia. Então a WeDoctor, ela surge enquanto uma empresa de como é que você faz para pular a fila. Então eles criaram um grupo de hospitais conveniados, e eles distribuíam as pessoas por hospitais, baseados em demanda em cada um deles, onde a principal função do aplicativo no início era distribuir a senha de maneira remota. Então você não tinha que ir até o hospital pegar a senha. Você pegava a senha e sabia que horas você tinha que estar no hospital pelo aplicativo, via rede conveniada. Aí eles pularam disso para fazer outras coisas, para montarem os próprios hospitais para dar vazão a um público maior. Depois eles entraram no ramo de seguros, então foram parar em seguro-saúde, do menorzinho até o grandão. Então o cara que assina o básico, ele tem acesso a pular a fila algumas vezes por mês, né, nos hospitais conveniados deles. E eles têm uma segunda etapa que é a prescrição eletrônica. Então todo o prontuário da rede deles é digitalizado, então o que gera recorrência constante, o acompanhamento. Mas mais do que isso, por exemplo, no processo de compra de remédio que eles fazem, que eles conseguiram garantir contratos enormes para reduzir o preço do remédio, e você faz a retirada do remédio numa maquininha, igual uma máquina de refrigerante, onde você pega o remédio de acordo com a prescrição. Então a autenticação na máquina vem do médico e fala que você pode consumir aquele remédio. Espero que não desperdice, que nem no Brasil, que se desperdiça muito remédio. Mas como é que fica a coisa do WeDoctor com a coisa da saúde pública? Então, o que o WeDoctor faz é que ele age nas ineficiências da saúde pública. Então ele não extingue a saúde pública, pelo contrário, ele acelera e otimiza os processos que a saúde pública tem, sem que o Estado tenha que fazer investimentos nisso. Por outro lado, ele cria a própria rede privada, então ele vai além daquilo que o Estado hoje não consegue fazer, ele cria a própria infraestrutura. Ou seja, ele é meio complementar. Exatamente. Essa é a lógica da iniciativa privada na China. Ela é complementar daquilo que o Estado chinês não consegue fazer. Ou teria que gastar muito dinheiro para fazer de maneira escalável. Cara, a gente falou de uma opção de coisa. O que tu acha importante tu falar para encerrar essa nossa entrevista? Para encerrar essa A gente já foi de economia, sexualidade, a lazer, uma opção de coisa. Eu acho que, para encerrar, eu diria que olhem para a China com outras lentes, né? Acho que quando a gente olha para a China no Brasil hoje, a gente tem múltiplas dinâmicas que são muito nocivas. Primeiro, do ponto de vista político, a gente tende a olhar para a China para pensar o comunismo deu certo em algum lugar, o que eu acho que é uma visão completamente deturpada de análise para pensar o que é a China hoje. Ou quando olha para a China para e pensa, esses malditos comunistas, temos que nos afastar desse país, o que também é altamente nocivo, porque você deixa de observar todas as coisas que estão abaixo dessa cadeia. Passado dessa fase mais simples, né, de por que olhar para a China, eu digo, troque as lentes do óculos. Então, quando você para e pensa, vou olhar para a China, não olhe para a China pensando em encontrar narrativas de sucesso para o que deu errado aqui ou o que deu certo aqui. É importante olhar para a China enquanto um país ousado e autêntico. Então, a BYD, que hoje é a maior fabricante de carros elétricos do mundo, há 20 anos atrás começou fabricando baterias de celular. E hoje eles fabricam um monotrilho elétrico, né? Trem elétrico, por exemplo, o novo trem de Salvador vai ser um trem elétrico da BYD. Uau. Então, olhem para a China a partir de uma visão aberta a entender contradições e ousadia em várias etapas, né? Então, não é incomum na China... Nossa, eu acho que o teu papo todo bateu muito nisso, né? Essa coisa, o público e o privado, a competição e a grande empresa, né? As pequenininhas onde entram, né? Como é que o Estado tem e não tem controle. Exato. Fantástico. E a terceira coisa é não olhe para a China por uma perspectiva cultural mitológica. Na verdade, o chinês médio é muito parecido com a gente. As piadas são parecidas, as dores são parecidas, as circunstâncias são parecidas e os anseios também. O que aconteceu na China é muito próprio e a gente tende a criar mitos para dizer como é que eles chegaram lá, mas na prática as histórias são muito mais objetivas do que elas parecem. Então não topa nenhuma história de nenhum grande especialista em China que bateu na sua porta dizendo aconteceu assim por causa disso e daquilo. Não tem uma explicação linear de como a China foi parar onde parou. Tem muitas explicações concorrentes, porque esse é o espírito da China. E por último, vá à China, porque tudo que eu estou narrando por aqui pode soar como história da carochinha, pode soar como algo irreal, utópico, interessante ou não, mas é muito importante que, não dando para ir à China, no mínimo assista o nosso programa, que a gente dá aí um panorama bem legal.
Né? E quem puder ir também, não fique no mesmo lugar, né? Pegue Exato. a variedade, pegue a experiência Exato. mais rica. China não se explica, por exemplo, pela imponência de Xangai, que redesenhou o que é desenvolvimento. Não se desenha também pelo tradicionalismo de Pequim e nem pela modernidade de Shenzhen. A China é múltipla. A China, na verdade, é um país, múltiplos sistemas. Então, se você tiver recurso, vontade e desejo, por aí vai, de passar algum tempo na China, veja todas as Chinas que existem em uma China só. E se eu quiser ver pobre na China, para onde eu vou? Pro interior? Pro interior. Em breve, miséria absoluta, não. Mendigo na rua, não? Mendigo na rua, não. Mendigo na rua, não. Em lugar nenhum. Nem na cidade pobre, nem na cidade rica. Que legal. Távio, brigadão. Faremos mais conversas no futuro. Esse assunto vai render muito. Espero que muita gente ouça, né? Veja os programas, levante essa curiosidade, a necessidade dessa análise mais profunda, né? Menos viciada em mitos, né? Em fantasias. Gostei muito do bate-papo, espero que o pessoal curta aí. Eu espero que o pessoal curta também. Obrigado pelo convite e sempre que quiserem saber alguma coisa sobre China, eu vou passar depois uma bibliografia aí para ficar registrada de onde começar a procurar. Beleza, valeu!